Muito bom, parabéns para você que encerrou mais um módulo e está iniciando outro. No módulo anterior, podemos perceber e identificar qual é o seu perfil financeiro. Juntamente com o seu perfil financeiro, nós também identificamos quais foram as razões que levou a formar esse perfil que você naturalmente gerencia todos os dias as suas finanças. Agora, nesse módulo, nós vamos identificar e vamos trabalhar um pouco mais com as nossas finanças. Para falar a verdade, vamos trabalhar com a sua finança e vamos ver como que nós podemos melhorar, começando já com um planejamento simples, um planejamento básico. Mas para isso, quando a gente fala em planejamento, nós pensamos lá na frente, o futuro. Mas nós precisamos de entender muito bem o presente, que é esse módulo agora, porque o passado nós já estudamos, que foi o módulo anterior. Então, por mais que na economia, vários ciclos que existem, ciclos financeiros, ciclos empresariais, na nossa vida pessoal funciona da mesma forma, em 3 tempos. O passado, que nós vimos no módulo anterior, o presente, que nós vamos estudar agora, e o futuro, que vão vir para outros módulos. E quando falamos em gestão financeira pessoal, nós temos que identificar como está a nossa vida financeira em 3 tempos também. Temos que trabalhar com ele a curto, médio e longo prazo. Eu te pergunto, como que está a sua situação financeira agora, em curto prazo? Você vai saber responder? E a médio prazo, você sabe como que estará a sua situação financeira? A longo prazo, como que será o saldo da sua carteira, da sua conta bancária, o saldo do seu bolso? Será positivo ou negativo? Se é positivo, quão positivo é? E se é negativo, qual a gravidade que será que está o seu saldo financeiro? Quando nós falamos na parte empresarial, gestão como todo, nós identificamos também do mesmo jeito, curto, médio e longo prazo. Para uma empresa, para uma organização, para um empreendedor, curto prazo geralmente é o período de 1 ano, 12 meses. Médio prazo é o período de 5 anos e longo prazo são 10 anos. Mas como nós estamos trabalhando a nossa situação financeira, nós temos que trabalhar com um tempo mais curto. Então, para isso, nós vamos trabalhar com curto prazo, 1 mês, médio prazo, 6 meses e longo prazo, 12 meses. E nós vamos identificar qual é a real situação financeira neste momento, curto prazo, 1 mês, médio e longo prazo. Então agora vocês têm em anexo no material de vocês uma tabela e eu vou mostrar para vocês como que será preenchido essa tabela num quadro que nós temos aqui. Este é o quadro de situação financeira atual. Como eu já falei, o atual em nossa vida financeira temos que considerar um prazo de 1 ano. Esse 1 ano podemos considerar uma situação financeira atual. Por quê? Porque a sua situação financeira hoje, na data de hoje, vai impactar nos próximos 6 meses e também vai gerar impacto nos próximos 12 meses. Então, a situação financeira atual, nós entendemos um período de 12 meses. E dentro desses 12 meses, nós podemos aí sim subdividir em curto, médio e longo prazo. Então, dentro desse período, nós já vimos e vamos melhorar que curto prazo, 1 mês, médio prazo, 6 meses, longo prazo, 12 meses. E você tem um quadrante, você tem um material aí em anexo que você vai estar preenchendo essa tabela em relação à sua vida financeira. Além de estar dividido em tempo, 1 mês, 6 meses e 12 meses, também vai estar subdividido em valores que você tem a receber, valores que você tem a pagar e o saldo no final daquele período. Para ficar mais claro, eu vou escrever aqui que curto prazo é 1 mês, médio prazo, 6 meses e longo prazo será 12 meses. Agora, o próximo passo é estar preenchendo essa tabela. E eu te oriento que vamos primeiro
ver como que é preenchido a tabela, para depois você pegar aquele anexo que você pode imprimir ele, ou então pode preencher ele também em alguma planilha, ou transcrever ele para um outro documento que você acha melhor trabalhar. Vamos preencher então um exemplo. Vamos lá. Então vamos preencher primeiro a curto prazo. Pode considerar que você é um funcionário, ou que você é um empreendedor, ou que você é um empresário recente, ou um empresário já consolidado no mercado. Isso daí não vai fazer diferença. O interessante é a gente saber quanto que nós temos que receber e quanto que nós temos que pagar ao final desses períodos. Para aí sim, saber qual é o saldo e qual é a sua situação financeira atual. Então vamos lá. Um exemplo. Faz de conta que você é um colaborador de uma indústria e você recebe em torno de mais ou menos R$ 2.500. Isso por mês. Então você sabe que a receber você tem o valor a curto prazo, no tempo de um mês, R$ 2.500. R$ 2.500 é um exemplo que você, colaborador de uma indústria, recebe por mês. As suas contas a serem pagas, você já fez o cálculo. Vamos considerar que você sabe quanto que você tem que pagar todo mês. R$ 2.100. Esse daqui é um exemplo. Então, a curto prazo, em um mês, qual é o seu saldo? Qual é a sua situação financeira a curto prazo? 2.500 menos 2.100, então o seu saldo é de R$ 400. Lembrando que é um saldo positivo. Então, a partir de agora, você começa a entender como que está a sua situação financeira. E dentro disso, nós vamos trazer ferramentas que vamos melhorar todo esse controle, porque nesse exemplo aqui, você já teria que saber item por item que você paga, item por item que você gasta. Nós aqui não consideramos que você já sabe, R$ 2.100 nesse exemplo. Bacana. Agora vamos entender qual que é a situação financeira atual a médio prazo. E para isso, nós temos que trabalhar ele dentro de 6 meses. Vamos considerar o mesmo valor, R$ 2.500 por mês. Isso significa que em 6 meses, quanto que você vai receber? Em 6 meses, você vai receber o valor de 15 mil. Nos próximos 6 meses, você recebendo certinho todo mês, ao final deles recebeu 15 mil reais. E vamos considerar que as suas contas continuam do mesmo jeito. Continuam no valor de R$ 2.100. Daqui a 6 meses, quanto que você terá que pagar? Então, se todo mês você paga R$ 2.100, nos próximos 6 meses você pagou exatamente R$ 12.600. Muito bem. Olha só, já é um planejamento a médio prazo. Pode ser que você nunca tenha pensado nisso. Você sabe que todo mês você recebe, todo mês você gasta, mas na verdade nunca colocou no papel para ver realmente, para ver qual é a real situação sua financeira nos próximos 6 meses. Então, nos próximos 6 meses você vai receber 15 mil e nos próximos 6 meses você vai gastar R$ 12.600. Então, o seu saldo, coisa boa, continua positivo de R$ 2.400. Muito bem. Olha só o tanto que é interessante. Ao final de 6 meses, você trabalhando nessa linha, dessa forma, você consegue perceber que no final de 6 meses, você quase tem um 7º salário aqui. Na verdade, falta apenas R$ 100. Olha só, não é 2.500 que recebe por mês? Ao final de 6 meses, você teria quase um salário poupado, o valor de R$ 2.400. Então, para a gente entender, vamos só revisar. A curto prazo, você recebe R$ 2.500 e paga R$ 2.100. O saldo ele é positivo de R$ 400. Nos próximos 6 meses,
que será um planejamento a médio prazo. Nos próximos 6 meses vai receber R$ 15.000, vai gastar R$ 12.600 e vai continuar com um saldo positivo de R$ 2.400. Agora, vamos ver os próximos 12 meses, que é considerado a longo prazo. Se por mês você tem que receber R$ 2.500, então nós conseguimos entender que no final de 12 meses, ou seja, a longo prazo, você vai estar recebendo exatamente o valor de R$ 30.000. Nos próximos 12 meses, você vai faturar, você vai receber sendo colaborador R$ 30.000. Isso considerando longo prazo, certo? E a longo prazo também, considerando a situação financeira atual a longo prazo. Quanto que você vai ter que pagar ao final de 12 meses? Se por mês você paga R$ 2.100, em 6 meses você teria que pagar R$ 12.600, em 12 meses você vai ter que pagar R$ 25.200. R$ 25.200. Muito bem. E agora o saldo. Qual seria o saldo? Podemos entender o saldo como se fosse uma poupança no sentido de tudo que você tem que pagar, você não gasta além disso. O que sobrar você guarda. Vai ser exatamente o valor de R$ 4.800. Muito bem. Então, ao final de 12 meses, você teria, com o dinheiro que fosse sobrando mês a mês, quase 2 salários. Olha só que interessante. Assim nós começamos a ter uma noção sobre como que funciona as finanças pessoais. Vamos avançar. R$ 4.800 ao final de 12 meses. Considerando que você recebe o seu 13º, mais R$ 2.500. Olha só que maravilha. Considere ainda que você recebe uma bonificação ao final do trimestre ou então ao final do ano. Considere ainda que você recebe alguma cesta básica, alguns presentes, alguns mimos da empresa ao final do ano, sempre em dezembro. Olha só a quantia que sobra em sua mão e você pode fazer dessa quantia mais dinheiro ainda. Ou você pode pegar essa quantia e comprar, adquirir um novo bem, que também não é errado. Mas quando nós começamos um planejamento financeiro, algo bem simples que nós fizemos aqui, bem simples mesmo, já começa a ter uma noção de como eu devo lidar com o meu dinheiro. Então esse primeiro passo aqui dentro das minhas finanças é saber qual a situação financeira atual em 3 tempos. Curto, médio e longo prazo. 1 mês, 6 meses e 12 meses. Então agora fica com você. Você tem aí um anexo, então agora eu quero que você faça o mesmo que eu fiz aqui nessa planilha ou nesse arquivo que está na nossa aula. Faça e analise, veja como que está a sua situação financeira até o final de um ano. Conto com você.